Oi, gente! Nossa, como disse aquele programa antigo do Silvio Santos, José Fernandes é coisa nossa, Pedro de Lara é coisa nossa, Iracy de Almeida é coisa nossa, Sérgio Malandro é coisa nossa, Décio Pitinini é coisa nossa. Então, eu digo, aproveitando, você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Nós estamos juntos, estamos nessa caminhada. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. Um abraço para todos vocês, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você está entrando pela primeira vez, você ainda não me viu. Estou termina agora dia 31 de dezembro, 4 anos que eu estou com esse canal no ar. Estou muito feliz, estou muito contente. Aproximadamente quase por aí 800 mensagens eu tenho no meu canal. Eu estou muito contente por isso. E se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal, curte e compartilhe para que esse canal possa crescer a cada dia mais. O título da mensagem é essa. O que é mais importante, orar ou vigiar? Esse é o título da mensagem. Porque a maior parte das igrejas diz que é orar. Irmão, você tem que orar. Tudo que acontece é orar. Ora, 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 ora. Eu conheço pessoas que morreram orando. Chegaram a pessoa orando. Eu conheço um fato que aconteceu aqui próximo daqui onde eu estava. O próprio filho me contou que a mãe dele tinha o costume de levantar 3 horas da manhã para orar. Ela estava de joelho, orando, e ela tinha um filho. E esse filho gostava de sair para tomar umas. E ela deixava a porta encostada. E quando abriu a porta, ela estava orando. E não era o filho, era um bandido. Um bandido que entrou para roubar. Sabia que morava só ela e o filho não estava, ele talvez tomou conhecimento. Ela pensou que era o filho, ela levantou, ela orando, ela levantou, o ladrão deu 2 tiros nela, matou ela. E aí? Como fica? Que adiantou? Ela estava orando, morreu orando. Conheço pessoas que encontraram a pessoa travada, ajoelhada, orando no pé da cama. Estava doente, foi orar para Deus curar, morreu ali. Então, meu irmão, o que é mais importante, orar ou vigiar? Você não vê em lugar nenhum. Você vê que a maior parte dos movimentos religiosos, eles pregam mais orar. Você tem que orar, irmão. Se a sua vida está ruim, você tem que orar. Está desempregado, você tem que orar. Você tem que buscar. A Bíblia diz, eles pegam muito texto de 6 de Mateus e 33. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Bem, eu preguei numa igreja, eu acho que agora 2019, por aí mais ou menos, 2020, 2019, eu preguei numa assembleia. Quando eu terminei, eu preguei a mensagem que a oração ela não é tão importante quanto vigiar, que vigiar está acima de orar. Quando eu terminei, o pastor falou assim, irmão, esta mensagem falou diretamente comigo, porque eu tenho um costume de orar e não vigiar. Eu não vigio. Eu pego o carro, saio por aí de qualquer jeito, da vez eu falo as coisas sem pensar, Essa mensagem serviu para mim.
O próprio pastor, que era o presidente ali da igreja ali, dirigiu. Ele falou, nunca ouvi uma mensagem dessa. Que a maior parte deles fala, nós temos que orar e vigiar. Não, a palavra lá, no capítulo 26 de Mateus, versículo 41, Jesus leva os apóstolos naquela noite da ceia não, da Páscoa, leva para ficar com eles orando? Não. Jesus disse para os 11, fique aqui. Orando? Não. Vigiando. Fica olhando. Fica atento. O que um vigília faz? Um vigia tem que estar atento, olhando. Um vigia dentro de um banco, olhando no rosto das pessoas. Se ele perceber alguma coisa, ele já fica atento. O vigia não pode cochilar. O vigia tem que ficar atento. Então Jesus diz, ficai aqui enquanto eu vou ali falar com o Pai. Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. Ele volta novamente para a oração, onde ele diz aquelas palavras, se isso for possível, afasta de mim esse cálice. Em outra forma, se tiver um outro método, uma outra forma de salvar o mundo, sem que o meu sangue seja derramado, que eu passo por toda essa humilhação, porque ele via tudo, ele sabia tudo que ele ia passar. Afasta de mim, mas eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a tua vontade. Voltou, encontrou os discípulos dormindo. Ele volta para a oração. Na terceira vez, o que o discípulo estava fazendo? Dormindo de novo. O que ele disse? Desperta. Bateu em cada um. Desperta, levanta. A hora é chegada. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Ele não diz orai e vigiai, ele diz vigiai. Depois orai. Porque o espírito já está pronto. O espírito que está em nós não precisa de oração. Essa carne que é a causadora, essa carne não se santifica. Não adianta o seu jejum. Isso é tolice, é burrice. Querer que essa carne se torne santa, porque essa carne vai virar terra. O próprio Jesus orientou os seus apóstolos. Lá no capítulo 2, versículo 17, quando eles disseram, por que jejuam os discípulos de João e o teu não jejua? Porque não é necessário jejuar. Jejuar para quê? Se eu estou com eles, por que eles têm que jejuar? Eles não precisam jejuar, porque jejum é sacrifício. 12:7 de Mateus, misericórdia eu quero e não sacrifício. E lá em 58, versículo 3 em diante, de Isaías, Deus diz, qual é o jejum que eu pedi para vocês? É ficar sem comer? Deus nunca pediu para o povo ficar sem comer. Porque o povo tinha um costume de tirar suas vestes, jogar cinza sobre o seu corpo, sentar na cinza, no sol, ficar ali, sem comer, sem beber, sacrificando para que Deus compadecesse por eles. E não é esse o jejum que Deus pediu. Leia lá, 58, você vai entender. É coração aquebrantado, é aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que parte o pão com quem não tem. É o amor ao próximo. Esse é o jejum que eu pedi para vocês. O que interessa vocês passar fome? Vai edificar o quê? Mas é o que nós vemos dentro desses movimentos religiosos, é querer que essa carne se torne santa. Porque eles dizem que essa carne ela vai se transformar. Transformada em quê? Ela vai ser transformada em terra, que é o que a palavra diz. A própria Bíblia, eu já cito de quase várias mensagens, eu sempre cito, que o Espírito volta a Deus, Eclesiástico 12:7. E esse corpo volta à terra e vira terra.
Então não adianta. 3:19, lá de Gênesis. Tu és pó, vieste do pó, e para o pó tornará e virará pó. Não é que esse corpo volta para o pó e fica conservado, como muitos pensam. Aí no dia da ressurreição, que isso nunca, sabe que é a palavra never? Nunca vai existir essa tal de ressurreição, essa vinda que eles aguardam e esperam. Que este livro diz não. Não existe. Nunca existiu para o gentio. Isso aconteceu para os que aguardavam. Invisível. Ele vem em espírito e quem subiu, subiu em espírito. O corpo está lá no túmulo. Se hoje você for lá e cavar, talvez possa ser que encontre alguma coisa. Não sei. Mas eu acredito que não encontra mais nada. Pessoas que morreram 3, 4, 5 mil anos, está lá. Porque a promessa para Israel era uma terra. Mas a promessa para nós, hoje, é o Espírito voltar de onde ele veio. Agora, eles pregam dizendo que esse corpo vai ser transformado num corpo diferente. Lá nós vamos andar, nós vamos reconhecer uns aos outros. Para com essas mentiras. Isso tudo é uma enganação. Mas voltando para o termo da mensagem. Orar ou vigiar. Meu irmão, você passa a noite inteira, como eu já passei, orando, desgastando, perdendo tempo. Porque você está perdendo tempo. Porque a sua oração, ela já chega atrasada diante de Deus. Porque Deus sabe, porque o próprio Jesus disse no capítulo 6 de Mateus. Ele diz, quando orar, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta e ora secretamente. E quando orar, não usa de vã repetição. Porque o seu Pai sabe tudo que você vai falar. Quer dizer, então a sua oração para Deus é atrasada. Você vai orar, Deus já está sabendo tudo. E a própria palavra também, Romanos 8:26, diz que nós não sabemos nem orar. Então quem é você para dizer que é um orador? Eu oro a Deus, eu busco a Deus. Busca o que a sua vida mudou. Vive numa pobreza, numa miséria danada, muitas vezes precisando até de uma cesta básica, vive adoentada, vive em discussão familiar, marido, mulher, filho nas drogas, filho na cadeia, presa, mas ela é uma mulher de oração, eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher que estou sempre buscando, estou sempre tal. E o que isso muda? Deus não tem, jamais, Deus, ele não tem, como se diz, não está na sua palavra. Quem me buscar, quem orar, eu faço isso, quem não orar, não faço isso. Não existe. Porque ele compadece de quem ele quer compadecer. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele não é de quem quer e nem de quem busca. Se aqueles 4, aquela parábola, aquela ilustração do homem da vinha que chamou um para trabalhar às 6 horas da manhã, às 9 horas, ao meio-dia, e outra tarde ele pagou igual. Por quê? Porque para Deus é tudo igual. Você é uma pessoa de oração, vive só orando, e o outro não ora. Qual a diferença? Talvez Deus tenha mais prazer na vida daquele que não ora do que daquele que vive só orando. Que aquele que vive orando, vive murmurando, vive cobrando a Deus. Irmão, por quê? Eu determino, Senhor, eu ordeno que essa irmã seja curada. Eu determino a bênção na vida dela. Quem é você para determinar, para ordenar alguma coisa? Porque Deus, por muitas e muitas vezes, usei também esse termo, eu determino. Quem é nós para determinar? Nós não determinamos nem a nossa vida.
Nós não sabemos se dali os 5 minutos, 10 minutos nós vamos estar vivos. Como é que você pode determinar alguma coisa na vida de uma pessoa? Então, a oração, ou vigiar. Vigiar é mais importante. O que é vigiar, então, irmão Nilson? É fugir do mal, desviar dos perigos. Você enxergar antes que aconteça, você já está vendo. Por que eu vou passar por essa rua? Por que eu vou morar neste lugar? Se é um lugar assim, eu não vou morar aqui. Por que eu vou trabalhar nessa empresa? Se essa empresa só tem pessoas assim, por que eu vou estar dentro desse bar? Por que eu vou ter amizade com essa família, essa pessoa? Porque essa pessoa tem uma vida assim, assim. Então, vigiar é você cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida pessoal. Isso é vigiar. É o muito mais importante do que ficar orando. Tem pessoas que é fanática em oração, fica ali repetindo sempre a mesma coisa. Senhor, 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 eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo outro. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, amanhã ele vem falar a mesma coisa, é um dia a mesma coisa. E não usa de vã repetição. Não seja como os hipócritas, diz Jesus. Fica repetindo uma coisa só. E você não consegue porque a própria palavra 8:26 de Romanos diz que o Espírito Santo é o que intercede, porque o Espírito Santo sabe o que nós precisamos. É ele que intercede por nós com gemido inexprimível perante Deus. Não é a sua petição, a sua oração. E nós da graça, o que eu ensino é isso. Você aprenda a agradecer. Sempre ser grato a Deus por tudo que ele faz na sua vida. Mas não fica tirando aí dia para jejuar. Hoje eu vou orar o dia inteiro. Você só vai cansar, desgastar, não vai valer nada. Não significa nada, porque Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então não é a oração do homem, a oração do mundo que muda o plano de Deus, como Valdomiro Santiago. Chegou a ponto dele criar caroço de feijão, como vocês sabem aí, né? Ficou aí na mídia aí, para curar as pessoas com aquela doença que aconteceu no ano 2020. E o irmão dele, que era bispo da igreja, morreu com Covid. E aí? Ele não era o que criou isso? Para toda pessoa que tivesse um caroço daquilo ali, essa doença não entrava. E o que aconteceu? O bispo, que é irmão carnal dele, morreu com essa doença. O outro lá não foi entubado, pôs a igreja em oração, tá? Não morreu entubado. O pastorzão da Assembleia de Deus, lá do Mato Grosso, da Central, lá do Mato Grosso, presidente, não morreu com Covid? Então a oração não muda o plano de Deus. O plano de Deus, o que Deus determinou, outro não passa, é você quem vai passar. A sua oração não vai mudar. Senhor, eu vou para o hospital, eu vou passar por uma cirurgia, o senhor e a pessoa morre na mesa de cirurgia. A igreja inteira fica orando, vamos pôr a igreja em oração, você vai passar por uma cirurgia, a cirurgia é meio perigosa. Muita gente às vezes morre e a igreja fica orando, a pessoa vai para a mesa de cirurgia e morre na mesa de cirurgia aí. Você vai blasfemar contra Deus, se revoltar contra Deus, porque Deus não tem compromisso com oração. Deus tem compromisso com a sua palavra. Meu irmão, fique com esta palavra. Medita no que você me ouviu. Procura vigiar em tudo. Não andar com o celular na rua, distraída. Andar com o carro, dirigindo o carro com a mão no volante e outra mão no celular. Seja prudente como a serpente, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Fique com esta palavra, graça e paz para todos vocês. Feliz Natal.